Fala galera, beleza? Vamos tirar um pouquinho as dúvidas aqui, galera, sobre o receptor Century Nanobox. Eu tenho reparado que tem muitas perguntas que estão chegando no canal sobre a questão do receptor, como fazer a instalação. Tem pessoas que estão comentando, por exemplo, eu não consegui imagem nenhuma, o que eu estou fazendo errado? E vale a pena ou não adquirir um receptor Nanobox hoje? Galera, o negócio é o seguinte, vamos em partes. Primeiro, o Nanobox, ele é um receptor analógico de banda C. A gente tem que pôr muito bem isso na cabeça pelo seguinte, banda C é a banda do satélite, que a gente vai falar daqui a pouco sobre o satélite, que usa antena parabólica convencional, aquela antena que muitas vezes antigamente a gente ia na roça, ia em locais que não tinha outro tipo de captação, que tinha aquelas antenas gigantes, e depois com o tempo foram feitas antenas menores. Então assim, banda C, a gente já tem que remeter isso à antena parabólica convencional. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, isso aqui é uma antena de banda C. Esse é o modelo telado. Então já vamos pôr isso na cabeça. Quando falar de banda C, receptor analógico, a gente está se referindo a esse tipo de antena. Porque eu vi que também tem algumas perguntas sobre se funciona naquelas pequenas antenas da Sky. Não, aquela lá é banda KU. Em outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre banda KU. Mas vamos voltar aqui ao Nanobox Century. Ele é um receptor compacto da Century, a gente já viu em outros materiais e algumas fotos que ele só tem uma saída RCA atrás dele, ele não tem saída coaxial igual os receptores anteriores a ele, e ele não tem HDMI exatamente porque ele é analógico. O analógico não trabalha com HDMI, que seria a alta definição. Vamos aqui à parte do satélite, gente. Quando a gente fala de receptor analógico de banda C, a gente muitas vezes vai estar falando do satélite Star One C2, que é o famoso 70W. A gente tem que lembrar o seguinte, o satélite Star One C2, ele tem outras bandas, por exemplo, tem banda KA, que seria de internet via satélite, ele tem banda C, que seria essa parte de parabólica, e ele tem a banda KU, que seria as antenas menores, que até a Claro usa exatamente esse satélite. O que está acontecendo atualmente, gente? A gente está aqui hoje, é dia 23/8 de 2020, e o satélite Star One C2, ele tem vida útil, tá bem aqui no cantinho, ó, gente, segue o cursor aí, ó. Tá dizendo aqui, ó, vida útil 15 anos. Ele foi lançado em 18 de abril de 2008, ou seja, ele já tem 12 anos. Daqui 3 anos, gente, daqui 3 anos, a gente está calculando aí mais ou menos fevereiro de 2023, esse satélite ele termina sua vida útil. Não quer dizer que esse satélite vai cair do céu na cabeça de ninguém, mas a vida útil do satélite ela é mais ou menos delimitada ou por questão da tecnologia. Quer dizer o quê? Que em 15 anos essa tecnologia vai ser obsoleta e não vai ser mais interessante ou continuar com essa tecnologia ou não é mais viável reformar. E também pode estar relacionada à questão de combustível. O satélite ele vai ao espaço com uma certa quantidade de combustível. Alguns não são reabastecidos, ou seja, quando dá a vida útil ele é descontinuado, ele é finalizado. E alguns sim. No caso do Star One C2, eu não achei ainda essa informação, como vai funcionar. Porém, eu creio que ele será reabastecido sim, se for em questão de combustível, porque ele já está aderindo lá, já colocou em funcionamento a sua banda C digital. Ó, mais uma vez, banda C se remete à antena parabólica. Até então, a gente só conhecia a banda C em relação ao analógico, que é aquela imagem chuviscada. Vamos colocar isso na cabeça que vai ficar bem facinho. Imagem chuviscada na televisão é sistema analógico. Imagem limpa, perfeitinha ou quase perfeita em questão de digital. Aí a questão digital e HD é uma outra história. Pode ser digital não HD, que é o famoso Standard ou SD, e pode ser HD, mas
por enquanto vamos ficar só na cabeça a questão do digital. O satélite ele é geoestacionário, ou seja, ele segue exatamente a rotação da Terra, por isso que ele sempre está com o sinal certinho ali para captação dentro da localização orbital 70W. Isso aqui é uma localização, em outro vídeo a gente vai falar sobre questão de localização também. Beleza, então assim, o satélite Star 1C2 ele tem uma expectativa de vida de 15 anos, lembrando que ele foi lançado em 2008 e nessa época era muito usada a banda C. Quem lembra da época dos 2008 e tal, essa época aí, era muita parabólica onde não tinha condição de conseguir o sinal VHF, que também a gente vai falar em outro vídeo, que seria aquele sinal que as TVs captavam sem uso de antena parabólica, que a gente tinha umas anteninhas que colocava na televisão e tal. Então é o seguinte, como esse satélite ele iniciou as atividades em banda C analógica, que era o canal chuviscado, com o passar dos anos foi evoluindo a tecnologia e a gente chegou até o ponto de ter o sinal digital em banda KU, que seria no caso igual a Sky, igual a Oi, igual a Claro. Na época a gente tinha DirecTV, tinha outros provedores e tal, etc. E chegou a um ponto que conseguiu também gerar essa imagem digital na banda C, acabando com aquele chuvisco. Como o satélite está chegando em reta final de vida útil, e eu falei o que? Provavelmente ele vai ser reformado, será reabastecido e vai continuar em órbita, porque a banda C já tem canal digital. Então assim, se você não está conseguindo instalar o seu Nanobox Century, possivelmente não seja também um problema de instalação. Pode ser porque as emissoras já estão desligando os seus canais analógicos. E a partir do momento que eles começam a desligar os analógicos, eles vão ficar somente com os canais digitais. Porque não é interessante você ter dois serviços e ter dois gastos, sendo que você pode entregar um serviço só bom e etc. Por exemplo, o sinal digital é a mesma programação do analógico. Então, para que a emissora vai ter uma transmissão analógica e uma transmissão digital? Então, ela deu um período para poder a tecnologia evoluir, para o pessoal começar a aderir, para poder chegar num ponto que é, tipo assim, vamos desligar o analógico, acabou o analógico, vamos seguir somente com o digital. A tecnologia é assim, ela começa a evoluir, tem um período de adaptação e chega um ponto que tem que desativar para todo mundo migrar, ou pelo menos aqueles que ainda não migraram. Ou seja, esse receptor Nanobox não é mais interessante adquiri-lo. Por mais que ele ainda tenha uma expectativa de vida aqui do satélite até fevereiro de 2023, mais ou menos, provavelmente as emissoras estarão desligando seus canais analógicos antes disso, para poder ficar definitivamente no digital. Aí algumas pessoas me perguntam, mas eu vou ter que acabar com a minha parabólica? Opa, aí já é uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é o seguinte: a partir do momento que o analógico não existe mais e já tem muitos canais fora do ar, por isso que tem tanto canal com tela preta no Nanobox, quem conseguiu instalar, porque o analógico foi desligado e já tem um canal no lugar digital. Esse receptor Nanobox não vai captar o sinal digital do satélite, então ele não vai ter uso e possivelmente daqui a pouco não terá mais nenhum canal funcionando. Então vamos assim, as opções que a gente tem hoje para continuar com a parabólica. Por exemplo, a Century lançou há um tempo atrás o Mediabox B2, tinha o B1, aí foi o B2, logo depois o B3, o B4 e agora o B4 Plus. É um pouquinho mais caro? É mais do dobro do preço do analógico, porém a gente está falando de uma tecnologia mais recente e que possivelmente será uma tecnologia que vai durar até aparecer algo ainda acima do digital, que eu acho meio difícil, mas nada é impossível. Então assim, a expectativa é que esse receptor aqui digitais, esses aqui são receptores de captação de sinal digital da banda C digital do satélite. O legal dele é o seguinte: esse receptor Nanobox ele era travado somente no satélite Star 1C2. Nos modelos digitais, por exemplo, B2, B3, B4, B4 Plus e eu acredito que os
SatMax da Elsys, ele existe na configuração outros satélites que você pode estar fazendo a configuração e fazendo busca de canal. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Então assim, a opção que a gente tem hoje para substituir o Nanobox seria receptores para canais digital da banda C. Esse aqui é o MediaBox B4 Plus. Você pode ver que ele já é da tecnologia SAT HD regional, ou seja, se o seu estado já tiver canal digital local, por exemplo, Globo Minas, Globo São Paulo, Globo Rio, você na hora de fazer a configuração dele e liberação no site SAT HD, você pode já especificar o endereço e ele vai passar a captar imagens da TV do seu estado. Mas tem que lembrar, a emissora tem que ter canal regional, por exemplo, igual eu falei, Globo São Paulo, Globo Rio de Janeiro, SBT São Paulo, SBT não sei mais o que. É essa a situação. Ele é um receptor compacto, assim, ele não é grande, ele é pequeno, não tão pequeno igual o Nanobox, mas é pequeno. Ele já vem com uma entrada aqui, ó, pendrive, que isso aqui serve para muitas coisas, por exemplo, gravar o programa que você está assistindo, fazer atualização de firmware, passar imagens de vídeo que você pegou de um lugar ali, você pode reproduzir nele, fotos, etc. São tantas funções que dá para usar na USB que falar aqui agora vai demorar um pouquinho. Então, ele tem essa entrada frontal. Na parte de trás, esse receptor, diferente do B2, ele tem entrada UHF. O que seria essa entrada UHF? Locais que tem captação local, assim, TV local, que é feito naquela anteninha espinha de peixe, já na tecnologia digital vigente, que seria a UHF. Então ele tem essa entrada. E tem a entrada parabólica, que seria da parabólica que você vai estar fazendo aí o apontamento para o satélite, ou Star One C2, aí igual eu te falei, depende muito do que você está procurando. Em outro vídeo a gente vai falar sobre questões de satélites que tem a banda C digital que a gente pode estar captando com esse receptor, mas mais para frente. Primeiro vamos esclarecer essa parte aqui do Nanobox. Para TVs mais modernas, que você quer assistir, você quer usar igual LED e que tem entrada HDMI, você tem essa saída HDMI, mas ainda tem muita gente que está usando a TV de tubo. Então, para essa questão, a gente tem a saída aqui, ó, tá dentro dessa bolinha, que é a saída P2 fêmea, áudio e vídeo. É um cabinho que ele vem com a entrada P2 para encaixar aqui, e na outra ponta ele tem 3 encaixes RCA, que seria vermelho, branco e amarelo, que seria 2 de áudio e 1 de vídeo. Qual é a situação do sinal digital em banda C? Ela tem algumas limitações de captação. Qual seria essa limitação? O fabricante, tanto da Elsys como da Centro, ele diz o seguinte: se você for usar antena telada, que é essa aqui, ó, com tela, ela tem que ter no mínimo de tamanho aqui, ó, de uma ponta a outra, 1,70 m. É o mínimo. Quanto mais receptor você colocar, eu aconselho que ela seja maior, para poder ter um acúmulo de sinal bom e conseguir fazer uma divisão sem muita perda em decibéis, que é o que atrapalha muito aí, que dá congelamento e etc. Lembrando que sinal digital, gente, não tem aquele ajuste fino que tinha aqui no banda analógica, que a gente ia controlando ali, regulando até conseguir a melhor imagem. Não tem. Ou você tem um apontamento muito bom e uma perda de dB pequena, ou você vai ter canal congelando ou canal inexistente, não vai aparecer. Então assim, no mínimo 1,70 m de antena para antenas teladas, ou no mínimo 1,5 m de antena, ó, de uma ponta aqui, ó, segue o mouse aí, galera, de uma ponta a outra, de no mínimo 1,5 m. Antena telada de chapa fechada seria essa aqui, ó. Ela é feita de chapa totalmente fechada, ela não tem as telinhas igual esse modelo aqui. Isso aqui é tela, aqui não dá para ver muito bem, mas é uma telinha, ela é furada. Porém, vamos sempre no porém, quem mora em área litorânea, gente, eu não recomendo essa antena de tela fechada em aço, porque infelizmente ela fica só a tinta. Com o tempo ela vira ferrugem puro. Então assim, basicamente, gente, quem está tendo dificuldade aí com o Nanobox,
Possivelmente não seja um problema de instalação, até porque os canais já estão sendo removidos, os canais analógicos já estão sendo desligados. Claro que existe configurações sim nesse receptor Nanobox, que é bom ter um pouquinho de conhecimento. Por exemplo, se você está usando um LNBF monoponto, se você está usando um multiponto, se você está usando um banda estendida, se você está usando um banda comum, é óbvio que depende muito de qual chave de divisão você está usando, qual divisor você está usando, se é um divisor específico para alta frequência, que seria satélite, ou se é um divisor de baixa frequência, que é para UHF, tem que ver o que você está usando. A qualidade do cabo, gente, digital, tem que ter uma qualidade de cabeamento boa e conectores. Não adianta vir com aquele cabinho velho, antigo, que já está resseco, com um conectorzinho de encaixe que vai dar perda de dB e você não vai ter um sinal legal. Então assim, o sinal digital, gente, ele é muito complicado de trabalhar em relação ao ajuste, porque infelizmente ele depende muito da questão dos dBs que você perde. Você tem que evitar ao máximo perder dB. Claro que a questão de amplificação também existe, mas muita amplificação acontece um efeito que a gente chama de saturação. E saturação também não é interessante. Então, basicamente, quem está em dúvida aí no Nanobox, eu aconselho não adquirir, porque já, como eu disse, já não vai estar mais funcionando todos os canais. E ele é um pouquinho complicado sim em algumas funções. Então vamos partir logo para a área digital em banda C. Quem quer continuar com banda C, tem a questão também assim, e banda KU compensa? Hoje a gente tem, por exemplo, a Oi TV, que era livre e agora já não está tão livre, ela já está começando a cobrar algumas coisas do cliente. Do mesmo jeito que tinha Sky livre, hoje já não existe Sky livre, existe a Sky pré-paga. Então, assim, a tendência, gente, esse tipo de tecnologia de banda KU sempre é começar com o tal do livre e depois ser cobrado. Já a questão da antena digital em satélite banda C, dificilmente isso vai acontecer. Tanto que os receptores são um pouquinho mais caros, assim, que os analógicos e tal, mas basicamente é isso. Então, se inscreve aí no canal. Se tiver mais dúvidas, escreve aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Compartilha esse vídeo para quem tem receptor ou está pensando em trocar de tecnologia. Quem já tem o analógico, gente, tem que lembrar disso também. A antena telada, ela tem que estar em boas condições. Se ela estiver amassada, empenada, com essa bengala aqui, folgada, fora de centro e tal, o sinal digital também vai ter dificuldade. Então, até nisso a gente tem que pensar. Então, é isso, espero que tenha tirado mais algumas dúvidas aí da galera, espero que o vídeo também não tenha ficado muito longo, mas estamos aí para ajudar e vamos ver se a gente consegue tirar dúvidas de todo mundo aí, beleza? Se inscreve no canal quem não se inscreveu e tamo junto, fui!